Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Jesus. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos ler de novo? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Querido Jesus, nos dá do teu alimento, que assim seja. Amém. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Veja só, meus irmãos, esse versículo aqui que nós lemos, ele é bem conhecido até. Muita gente sabe essa parte que diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas apenas guardam esse pedaço aqui do versículo. Só que o versículo, antes, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. E essa parte aqui do versículo muita gente esquece. E lembram só de dizer: resistir ao diabo. E daí dizem assim: se eu resistir ao diabo, então ele vai fugir de mim. Mas as duas coisas aqui estão unidas. Sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo são duas atitudes que andam de mãos dadas. Nós não podemos separá-las. Nós não podemos ver apenas uma. E a grande maioria, então, das pessoas lê só essa que fala que o diabo vai fugir. Só que chegai-vos a Deus. Em algumas Bíblias, no versículo 8, né? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Talvez em alguma das tuas Bíblias aí tenha também submeter-se no chegai-vos. Mas aqui diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Olha só, o que é se sujeitar a Deus? Como que nós podemos entender essa palavra de se sujeitar ou de se submeter a Deus? Se submeter a Deus ou se sujeitar a Deus significa obedecer. Tá, meus irmãos? Obedecer. Deus, ele não exige nenhuma submissão nossa a ele, porque ele é um tirano, porque ele é um Deus malvado. Não, não é por isso. Deus é muito bom. E por ele ser tão bom que ele nos suporta, né? Nós somos tão errados, nós fazemos tantas coisas erradas. E Deus está ali sempre querendo nos ajudar, nos abençoar. Então, não, ele exige submissão ou sujeição
Não porque ele é mau, eu quero que você entenda bem isso. Mas porque ele é um pai amoroso. Ele é um pai amoroso e sabe o que é melhor para nós. Quando você exige obediência dos teus filhos, não é porque você quer ver o mal dos teus filhos. É porque você quer ver o bem. É claro que para cada caso tem, né, uma situação diferente. Tem aqueles que querem ver mesmo o mal dos filhos, mas não é o nosso caso aqui. Então você, como você corrige um filho, como você chama atenção, como você exige obediência dos teus filhos, Deus também exige de nós. E é porque Ele nos ama e porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, se Ele sabe o que é melhor para nós, e se Ele exige que nós estejamos debaixo da submissão dEle, é porque debaixo da submissão dEle nós estamos protegidos. Olha só, imagine aqui que a minha mão é a mão de Deus. Então, quem está debaixo da mão de Deus está protegido. Amém? Então esse é o tipo de submissão, de sujeição, de nós nos sujeitarmos a Deus. E como nós nos sujeitamos a Deus? Já falei da obediência, que é a palavra-chave para a sujeição, né? Para se submeter. Mas também, veja só, louvor, oração, jejum, ou qualquer outra coisa que nos aproxime dele, leitura da palavra. Tudo isso faz com que a gente esteja em submissão, em proteção e em obediência. Então, por isso que Deus exige de nós que nós estejamos nos sujeitando a Ele. Então veja só, nós podemos dar um exemplo assim bem interessante para nós entendermos o que é realmente estar sujeitos a Deus. Quer dizer, debaixo da obediência de Deus. Sabe quando você liga lá o rádio do teu carro ou o rádio dentro da tua casa? Até você achar a sintonia exata, ele fica fazendo uns barulhinhos. Aqueles barulhinhos estranhos que dá assim. Então, quando nós estamos sujeitos a Deus, nós estamos em sintonia com Deus. Então ligou o rádio, já acertou lá a frequência, né? Que diz lá para pegar alguma informação que você queira. Então veja só, estar em sintonia com Deus. Se nós não estamos em sintonia com Deus, nós podemos entender que a nossa vida está igual esse rádio fazendo shhh. Por quê? Porque tem muita coisa errada, tem muita interferência, tem muito barulho. Então nós estamos em desobediência a Deus, a nossa vida está uma bagunça. E quando nós achamos a frequência certa do rádio para esses barulhos, quando nós obedecemos a Deus, para essa bagunça na nossa vida. Entendido isso, irmãos? Amém? É um exemplo simples, mas que revela bem o que é estar em sintonia, estar em submissão a Deus, é estar em sintonia com Deus. Então, quando você ligar lá na tua casa ou no teu carro, o teu rádio, e fazer esse barulhinho, lembre desse exemplo. E pense assim com você, será que eu estou em sintonia com Deus? Ou será que a minha vida está fazendo
esses barulhinhos aí para me impedir de estar em obediência ao Senhor. Na vida espiritual, o que pode ser esses barulhinhos do rádio? O pecado. O pecado, né? A mentira, vamos dizer, idolatria. E idolatria não é só adorar imagens, mas tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus no teu coração é uma idolatria. Então tudo isso produz barulho na nossa vida. Saímos da sintonia certa e a frequência então faz esses barulhinhos. Então nós temos que evitar esse tipo de coisa, para podermos estar em obediência a Deus, para podermos fazer o que Tiago falou. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, se sujeitar a Deus é o primeiro passo da obediência. Olha só, uma pessoa aceitou Jesus como Salvador. Hoje, vamos dar esse exemplo. Aí ela está naquela vontade de fazer tudo o que a Bíblia fala. E ela pode perguntar assim, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para estar em obediência a Deus? O primeiro passo aqui nós poderíamos falar com visão geral da Bíblia, depois que a pessoa se converte, a primeira coisa a fazer é o batismo nas águas. Né? Concordam comigo, irmãos? Por quê? Porque aí você está obedecendo aquilo que Deus mandou. Ah, pastora, mas o batismo não salva. Não salva mesmo. Mas o Deus que salva exige obediência. E a obediência, então, é o ponto principal da sujeição a Deus. Se Deus disse que eu devo, depois que aceito Jesus, me batizar para testemunhar que agora eu sou de Jesus, não questiono, só faço. Né? Então eu faço. Por quê? Porque é uma ordenança de Deus. Esse seria então o primeiro, né? Podemos dizer assim, a primeira coisa que a pessoa faz depois que se converte. E outras coisas. Aí vem a mudança de vida. Porque evangelho é mudança de vida. Você não pode dizer que serve a Jesus, que está em submissão a Deus, se você não mudou de vida. Aquilo que você fazia antes de aceitar a Jesus, com relação ao pecado, você bebia, você fumava, você mandava na tua vida, agora tem que mudar. Agora quem tem que mandar na tua vida é Jesus. Amém, irmãos? Então isso significa se sujeitar. Eu falei do batismo como a primeira experiência que vem depois da conversão, mas depois disso, a cada dia, é uma coisa diferente que nós temos que vencer, para podermos estar em sujeição ao Senhor. Então a nossa vida tem que ser uma coisa ordenada. Ordenada no sentido de ter ordem, ter organização, ter situações da nossa vida que nós temos que mudar para poder estar nessa sintonia com Deus. Então, aceitei Jesus, a partir de agora não sou mais eu que mando em mim, é Jesus. E essa é uma das coisas, então, né, que nós temos que fazer se nós estivermos em sujeição a Deus, se nós estivermos nos submetendo a Deus. O Salmo de número 1, quer ver? Eu quero que você abra lá. Salmo 1. Vamos ler o que fala. Diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo de número 1, então, ele é o exemplo da pessoa submissa a Deus. Você pode ler esse salmo antes de você dormir hoje e comece a analisar cada um dos versículos que fala aqui e observe a tua vida. Será que eu estou agindo assim? Será que eu faço isso? Por exemplo, ali diz no versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No que está o teu prazer? O que você gosta de fazer? O que te faz bem? Que te alegra, que te dá paz, que te dá descanso? Se não é a lei do Senhor, você não está em submissão completa a Ele. Ah, pastora, não exagere. É a palavra de Deus que diz, irmãos. Você pode muito bem, é claro, ninguém e nem Deus nos proíbe de termos hobbies, né, coisas que gostamos de fazer para distrair, não é pecado isso. Mas a tua alegria, irmãos, não pode estar numa novela. A tua alegria não pode estar num filme. Tudo isso que eu estou te falando são coisas que as pessoas fazem no dia a dia. Então, olha só, a tua alegria, o teu prazer não pode estar em coisas terrenas, em coisas materiais. Mas eu falei aqui para vocês, que o Salmo 1 é o exemplo da pessoa submissa a Deus. Então, a pessoa que se submete a Deus, ele tem prazer na lei do Senhor. O que é isso? Na palavra do Senhor. Ele tem prazer de pegar a Bíblia e ler. Ele não acha que a leitura da Bíblia é uma coisa chata. Ele não faz a leitura da Bíblia por obrigação. Ele faz porque ele gosta. Porque traz descanso, traz tranquilidade para o coração que muitas vezes está aflito, preocupado. Traz paz na alma, né? Então, analise isso. Faça isso hoje antes de você dormir. O teu prazer está na lei do Senhor? Outra coisa, cada um dos versículos aqui, eu gostaria que você analisasse. Mas vamos ver aqui, o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Você tem sido assim? Eu tenho sido assim? Como eu falo sempre para vocês, o que eu prego para vocês, eu prego para mim também. Eu não sou melhor que vocês. Mas eu me refiro a vocês no sentido porque eu estou pregando para vocês, então, mas sempre tem esse entendimento. Tudo que eu falo para vocês vale para mim também. Então, será que nós estamos sendo como uma árvore plantada junto à corrente de águas? Porque uma árvore que está plantada próxima à água, ela não seca, ela não murcha, ela dá fruto. Nós temos dado frutos. A pessoa sempre dá fruto. Tá, irmãos? Só tem que ver se esse fruto é bom ou é mau. Qual é o fruto que você está dando? É um fruto de arrependimento? É um fruto de bondade?
Será que você tem sido uma pessoa boa para os outros? Será que você tem sido uma pessoa amorosa? Olha só, ontem lá na aula do ITQ, eu falei para eles o seguinte, que Jesus mandou nós amarmos o nosso próximo. Concordam comigo? Nós temos que amar o nosso próximo. Mas quando nós estamos em sintonia com Deus, nós vamos desejar amar o nosso próximo. Amar aquela alma, ajudar, orar, compreender. Então, se estamos em sintonia com Deus, vamos amar o nosso próximo, sem ser obrigado. Mas tem um detalhe. Quando você ama o teu próximo como Deus exige que nós amemos, vai aparecer pessoas na tua vida difíceis de lidar. Sabe aquela pessoa difícil? Aquela pessoa assim que, se você pudesse, você dizia, ai, não quero ver nunca mais. Por quê? Porque Jesus nos amou do mesmo jeito que nós temos que amar o nosso próximo. E nós somos pessoas difíceis também. Vocês concordam comigo? Mas Jesus nos amou mesmo nós sendo assim. Então nós temos que amar. Mas se prepare. Deus vai nos pôr à prova no sentido de, vai aparecer uma pessoa difícil na tua vida para você amar. Como vai ser a tua reação? Essa pessoa pode ser da família, pode ser um colega de trabalho, pode ser qualquer pessoa que Deus possa colocar ali na tua vida para ver se você realmente está se sujeitando a Ele e amando o próximo como Ele manda. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então não se questione mais, por que será que as pessoas, parece que eu tenho um imã para puxar a pessoa que não vale nada. Mas vale, Jesus morreu por ela também, por ele também. Então nós temos que nos sujeitar a Deus, quer dizer, obedecer a Deus. Deus mandou amar? Vou amar. Você pode não concordar com as atitudes, mas o amor de cristão você tem que dar. Amém? Amém? Essa é uma coisa que é meio difícil de dizer um amém, né? Mas é preciso. Então veja só. Nós temos que nos sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Só que as duas coisas andam de mãos dadas. Você não pode só se sujeitar a Deus e não resistir ao diabo. Você já vai entender. Eu gosto do que está escrito em 2 Coríntios 2, 14 e 16. Quer ver? Vamos ler. Segunda Coríntios 2, 14 ao 16. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que é fragrância? É perfume. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para que eu li esse versículo? Quando nós estamos nos submetendo a Deus, nós passamos tempo com Deus, nós gastamos tempo com Deus. Quero que você guarde bem essa frase, gastar tempo com Deus. Você gasta tempo com tanta coisa. Você senta para assistir um futebol. Não estou dizendo que é errado, tá? Você pode assistir lá o teu futebol. Só não deixe isso se tornar idolatria no teu coração. Mas você gasta tempo com a televisão. Você gasta tempo com você mesmo para
fazer tuas refeições, para tomar teu banho, para dormir. E quanto tempo você tem gastado com Deus? Pense um pouquinho. Será que o tempo que você tem gastado com Deus é 5 minutos antes de dormir? E 5 minutos de manhã quando acorda? Quando chega a 5 minutos? Quanto tempo você tem gastado com Deus, com a leitura da palavra, com a oração? Quanto tempo você tem gastado para estar perto de Deus? Nós gastamos tempo com muita coisa. Mas nós temos que gastar tempo com Deus. Então veja só, por que eu li esse versículo aqui que nos fala que nós temos o bom perfume de Cristo? Porque quando nós chegamos perto de uma pessoa que está usando um perfume, você dá um abraço nessa pessoa. Esses dias aconteceu comigo aqui. Eu dei um abraço numa irmã, não vou estar falando o nome. Eu dei um abraço numa irmã aqui na igreja, quando eu cheguei em casa eu estava com o cheiro dela na minha roupa. Aí eu ainda mandei um zap para ela e disse assim: o cheiro gostoso do teu perfume ficou na minha roupa. Por que, irmãos, que eu estou falando isso? Quando nós gastamos tempo com Deus, nós estamos perto dele, nós ficamos com o cheiro dele. Estão entendendo isso? Amém? Então, quando nós estamos próximos a Jesus, nós vamos ter o cheiro de Jesus. Nós vamos ficar com o perfume de Jesus. E esse perfume é o quê? É aquele, não estou falando agora do perfume que nós usamos, estou falando do perfume de Jesus. O perfume de Jesus é aquela coisa que atrai os outros. Se nós passamos tempo com Jesus, nós ficamos com o perfume de Jesus. E os outros vão ver que nós temos a presença de Jesus em nós. Entendido isso? Amém? Então, passar tempo com Deus é isso. Se você gasta teu tempo para ficar perto de Deus, você vai ter o perfume de Deus. E quem não gasta tempo com Deus? Quem gasta tempo com o pecado? Vai ter o perfume de Jesus? Não. Vai ter o cheiro ruim do pecado. E eu não estou falando que a pessoa daí vai se aproximar e vai sentir o cheiro ruim naquela pessoa. Até acontece quando é caso de possessão demoníaca, de sentir o cheiro do demônio. Isso acontece. Mas eu não estou falando nesse sentido agora. Eu estou falando através das atitudes da pessoa. Quando a pessoa não passa tempo com Deus e não tem o bom perfume de Cristo, ela tem o cheiro ruim do pecado. E aí é manifesto nas atitudes da pessoa. O que os outros vão ver olhando para aquela pessoa? Quando a pessoa abre a boca, sai um palavrão. Quando a pessoa abre a boca, sai uma mentira. Quando a pessoa abre a boca, sai uma exaltação para si mesmo. Tem pessoa que só falta chegar na frente do espelho e dizer glória a mim. Né? Ai, pastora, você está exagerando. Tô não. Tem gente que é assim. Isso é o cheiro do pecado. Porque nós não podemos tomar a glória de Deus. Ninguém pode tomar. A palavra de Deus diz que Ele não reparte a sua glória com ninguém. Ele merece glória, mas ninguém. Mas então, se nós passamos tempo com Deus, nós vamos ter o perfume de Jesus. E esse perfume vai atrair as pessoas, porque elas vão ver em nós coisas boas. Oh, que bonito o jeito que aquela pessoa vive. Dá bom testemunho, fala a coisa certa, não abre a boca para falar bobagem, paga as contas, né? Então é um bom testemunho, é o cheiro de Jesus. Posso usar um outro exemplo aqui também, que eu já usei aqui há um tempo atrás, mas que agora dá bem certinho com
com essa palavra. E tem vários pastores que usam o mesmo exemplo, você já pode ter visto em pregadores na internet. Tinha um fazendeiro que ele tinha 2 ovelhinhas que estavam grávidas. As ovelhinhas estavam prenhas. E uma delas deu à luz e o filhotinho morreu. E a outra deu à luz, mas ela morreu. Aí o que é que o fazendeiro fez? Ele tinha uma ovelhinha sem filho e um filho sem mãe. Entenderam, irmãos? Ele fez o quê? Ele pegou aquela ovelhinha, bebezinho ali, e colocou mamar na ovelhinha que tinha perdido o filhinho. Achando que aquela ovelha ia cuidar do filhotinho. Só que a ovelha rejeitou o filhotinho da outra. Ela não quis cuidar, ela não quis dar de mamar. Ela rejeitou, ela começou a maltratar o filhote. Aí o que é que o fazendeiro fez? Ele tirou o couro daquele filhotinho morto, colocou no filhotinho vivo e entregou de novo para a ovelha. Quando a ovelha sentiu o cheiro do filhinho dela que tinha morrido, que estava ali agora envolvendo aquele filhotinho que estava sem mãe, não estou confundindo vocês, né? Ela aceitou. Por quê? Porque ela sentiu o cheiro do filhotinho dela que tinha morrido, ela sentiu agora ali naquele filhote. Pastor, o que é que isso tem a ver conosco? Muita coisa. Por quê? Se nós não temos o cheiro de Jesus, como que Deus vai nos aceitar se Ele é santo e não pode estar com o pecado? Ficou entendido esse exemplo, irmãos? Então, olha só. Se eu tenho o cheiro de Jesus, eu quero me aproximar cada vez mais do Pai. E o Pai vai me aceitar porque Ele não está sentindo o cheiro do meu pecado. Ele está sentindo o cheiro do sangue de Jesus que está me cobrindo. Então Ele nos aceita. Ele não olha para o nosso pecado, Ele vê o sangue de Jesus nos cobrindo. Então por isso é muito importante nós termos vontade de gastar tempo com Deus, de gastar tempo com Jesus, gastar tempo com o Espírito Santo, gastar tempo com a palavra de Deus, porque nós vamos ficar com o cheiro bom e não o cheiro do pecado. E aí quando nós formos fazer uma oração ao Pai, nós vamos chegar na presença dEle, Ele vai sentir o quê? O bom perfume de Jesus em nós. E vai nos abençoar. Amém? Então muitas são as pessoas que dizem, eu não sei por que Deus não me abençoa. Eu sou dizimista, como se o dízimo ganhasse bênção de Deus, né? Eu sou dizimista, eu não falto nos cultos. Mas espera lá, você tem o cheiro de Jesus? Se você tem o cheiro de Jesus, Deus sempre vai te ouvir. Porque Ele vai fazer como essa ovelha que recebeu o filhotinho daí porque tinha o cheiro do filhotinho dela. Então nós temos que ter o cheiro de Jesus. Isso é se submeter a Deus. Olha só, voltamos lá em Tiago 4. Que agora você já entendeu melhor o que é se sujeitar a Deus. Então vou ler de novo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, 4:7. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então se sujeitar a Deus é obedecer a Deus, é ter o cheiro de Deus, é gastar tempo com Deus, é estar em obediência a Deus, se sujeitar a Deus. E o que é então resistir ao diabo?
Quando você se sujeita a Deus, quando você tem o cheiro de Jesus, quando você está em obediência a Deus, a sua palavra, você automaticamente está rejeitando e, resistindo ao diabo. O diabo não pode tocar em você se você tem o sangue de Jesus te cobrindo, igual o cordeirinho morto lá. Então, resistir ao diabo, irmãos, só que daí assim as pessoas pensam, não, eu vou resistir ao diabo, porque eu posso. Nós não podemos, por nossa força, nós não podemos resistir ao diabo. E tem gente que pensa assim, se deixa dominar pelas mentiras do diabo e diz assim, não, mas eu sou um filho de Deus. Deus vai me ajudar. Deus quer que eu seja feliz. Então eu posso continuar fazendo o que eu quiser fazer. Essa é uma grande mentira que o diabo prega e as pessoas acreditam. Deus quer que você seja feliz, então faça o que te faz feliz. E hoje o errado é certo e o certo é errado. Então as pessoas acham que qualquer coisa que elas fizerem, se elas já aceitaram Jesus, já fizeram aquela oração de aceitar Jesus, elas podem fazer o que quiser daí, porque Deus quer que elas sejam felizes. Se para ser feliz precisa mentir, então eu vou mentir, porque Deus quer que eu seja feliz. Então, não faz mal se eu contar uma mentirinha. Não. Aí a pessoa não está resistindo ao diabo. E nem se sujeitando a Deus. Estão entendendo, irmãos? Amém? Outra coisa, que as pessoas acham, eu mereço isso. Eu mereço. Eu quero isso porque eu mereço. Deus não vai me cobrar, eu mereço. Qualquer coisa que ela queira, de repente, ela quer trocar de marido, trocar de mulher. Não, eu mereço ser feliz, então eu posso trocar, Deus não vai me condenar por isso. O que você merece é o inferno. O que eu mereço é o inferno. Mas Deus, na sua graça, nos salva. Então as pessoas acham que pode fazer qualquer coisa. Porque um dia falou que aceitou Jesus porque frequenta uma igreja. E aí por frequentar a igreja, então está resistindo ao diabo? Não está, não. Tem pessoa que está dentro da igreja e ao invés de estar resistindo ao diabo, está ajudando o diabo. Então mais uma pergunta para nós pensarmos. Como que nós estamos agindo? Nós estamos rejeitando, resistindo a Satanás? Ou nós estamos ajudando a Satanás? Porque quando você não está se submetendo a Deus, você está ajudando Satanás. Por isso que eu disse que as duas coisas andam de mãos dadas. Não pode se separar. Se você se submete a Deus, você resiste ao diabo. Se você não se submete a Deus, você está obedecendo a Deus, a Satanás, e está ajudando ele. Porque quem não está na presença de Deus, está na presença do diabo. Não existe meio termo. Ou é de Deus, ou é do diabo. E hoje, muitas pregações e muita filosofia em cima do altar diz não, mas não é bem assim. Porque Deus quer que você seja feliz, então você pode fazer. Cuidado. Está ajudando o diabo ao invés de resistir ao diabo. Então muitos, vou repetir, dos que estão dentro de alguma igreja, ao invés de estar resistindo a Satanás, estão ajudando a Satanás. Satanás não precisa se preocupar com aquela pessoa que está dentro de uma igreja, mas que dá mau testemunho, não paga suas contas, fala palavrão. Estou repetindo tudo de novo. Engana, mente, fala dos outros.
fala das coisas do mundo, né? Mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Então, o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos nos sujeitando a Deus e resistindo ao diabo? Ou nós estamos nos enganando a nós mesmos e ajudando o diabo? Isso acontece. Então veja só. Quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, que está escrito em Mateus 4 e Lucas 4 também, que fala da tentação de Jesus no deserto. Ele foi lá, né, e tentou Jesus, dizendo para Jesus transformar as pedras em pão, para que Jesus adorasse ele e todo o reino do mundo seria dele, para Jesus se jogar do lugar alto, porque os anjos iriam protegê-lo. E o que Jesus respondeu? Em cada caso, Jesus respondeu uma coisa, mas resumindo, as respostas que Jesus deu, todas foram daqui, ó, da palavra de Deus, não das coisas do mundo. Então aquela pessoa que tem muito assunto do mundo não é errado você falar as coisas que estão acontecendo no mundo, bem pelo contrário, a gente tem que estar bem informado, ver o que está acontecendo. Mas saber das coisas é uma coisa, que nem diz uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas saber das notícias do mundo para estar a par de como está próximo ao arrebatamento, a gente precisa saber. Mas ter o coração cheio de coisas do mundo e nada da palavra, quando o inimigo vier te tentar, porque ele vem, ele faz isso para todo ser humano, ele fez com Jesus. Imagina que ele não vai fazer com você e comigo. Então, quando ele vier nos tentar a fazer alguma coisa errada, olhe bem, como que você vai poder se defender? Com o que está escrito. E se você não conhece o que está escrito, como é que você vai responder para o diabo? Jesus respondeu através da palavra. Nós temos que responder através da palavra. Mas se nós não conhecemos, se nós não gastamos tempo com Deus, se nós não nos aproximamos de Deus a ponto de ficar com o cheirinho dele gostoso, como que nós vamos poder nos defender do diabo? Você acha que o diabo vai sair por você contar para ele as coisas que estão acontecendo no mundo? Ele vem te tentar e você diz, não, diabo, mas olha, o preço do arroz está muito alto. Ele vai se importar com isso? Não. Mas se você fizer o que Jesus fez, está escrito, e falar um versículo da palavra, ele vai se afastar de você. Aí você está resistindo a ele. Senão, não. Senão você está ajudando ele, porque você não conhece. Ele pode vir fazer o que quer na tua vida e você não tem defesa. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, veja só. Sujeitar-se a Deus em obediência é estar próximo, assim, ó, mas próximo, grudadinho em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Ai, pastora, como que eu posso fazer isso? Mas como que você pode fazer isso? Buscando a presença do Senhor. Ah, mas eu não posso ficar de joelhos 24 horas do dia só orando, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer. Claro, mas em tudo que você fizer, primeiro lugar, Deus. Está no teu trabalho? Obrigado, Senhor. Estou vivo, estou aqui, estou trabalhando. Fique comigo, me proteja, abençoe meu trabalho. Vai comer? Graças te dou, Pai, por esse alimento. Vai dormir? Senhor, obrigada pelo dia que passou, cuida de mim nessa noite. Então é em tudo você colocar Deus. Isso é ter proximidade a Deus, ter cheiro de Jesus.
Você não pode ter o cheiro de alguém se você não se aproximar, se você não abraçar essa pessoa. Ficou entendido esse exemplo do perfume? E esse perfume que Jesus coloca em nós, os outros vão sentir. Então nós precisamos desse perfume. Você não pode lutar contra o diabo sozinho, irmãos. Tem gente que diz, eu me viro. Se vira não, o diabo faz de você gato, sapato, te rola em 500, te corta em 500 pedaços se ele quiser e você não pode fazer nada. Mas se você tem Jesus, aí é diferente. Se você tem palavra na tua boca, se você tem o cheiro de Jesus, aí é diferente. Então vou deixar essa pergunta hoje aqui, para todos nós. Você está se sujeitando a Deus e resistindo ao diabo? Ou você está ajudando o diabo? Lembre bem, tenho que me sujeitar a Deus para poder resistir ao diabo. Mas tem pessoa dentro das igrejas que estão ajudando o diabo e acham que quando morrer vão para o céu. E estão ajudando o diabo. Use de bom senso, meu irmão, e pense bem. Quem ajuda o diabo vai para o céu? Não, né? E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então vamos ler de novo aqui, ó. Tiago 4, 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Aí, para terminarmos, o versículo ainda nos diz como que nós nos chegamos a Deus. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, o que é chegar a Deus? Estar na sua presença com o coração limpo, com as mãos limpas do pecado, com o coração cheio da presença do Senhor e ter o cheiro de Jesus. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Se encha de Deus, se encha de Jesus. Queira o perfume de Jesus.